A nossa temática de hoje, então, a pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec dedicou não somente um único texto, mas vários, né, textos aonde, na sua somatória, nós vamos compreendendo melhor a mensagem a respeito dos diversos mundos que existem, como funciona essa imensidão de mundos que existem, se são mundos mais elevados do que a Terra, se são mundos que realmente são habitados, se existe vida ou não fora do planeta Terra. E também vai trabalhar um pouco a respeito da constituição desses mundos, não no que tange a questão física, pois que não seria possível Allan Kardec trabalhar essa temática, mas traz uma ideia geral de que o aspecto físico dele, sim, de muitos mundos, vão ser diferentes do planeta Terra. Mas, para nós darmos início, primeiro nós vamos trazer lá uma referência bíblica, né? Pois que Jesus nos deixa uma fala a respeito disso, né? Ele vai dizer o seguinte lá em João 14, de 1 a 2: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então Jesus, ao seu tempo, isso há mais de 2000 anos, ele já vai fazer considerações a respeito de que existem muitas moradas na casa do Pai. Veja que ele não está falando a respeito de um planeta que é unicamente a Terra, de uma localidade ao qual ao tempo chamavam de céu e de uma outra localidade chamavam de inferno. Ele não fala de 3 localidades, mas ele fala de muitas, mas muitas moradas na casa de meu Pai. É óbvio que Jesus, à sua época, ele teria que ficar somente por essas falas, né? Pois que seria muito complexo a explicação ao tempo de Jesus, como é o funcionamento do universo, os diversos mundos. Na atualidade, apesar de já termos uma compreensão lógica a respeito do assunto, mas ainda nos falta muito ainda para compreendermos o universo. Mas ele, naquela época, ele vai trazer alguns ensinos e deixa solto esses ensinos ao entendimento de cada um. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouça. Aquele que tinha a capacidade de compreender a mensagem do Cristo naquela época, porque é óbvio e certo que tínhamos espíritos evoluídos naquela época, que trabalhavam junto com Jesus, que colaboravam, então tinham uma facilidade de compreender os ensinos do Cristo. E Allan Kardec, ele vai dedicar partes das obras que ele nos deixou, né, dentro desse conjunto que é a teoria da ciência espírita, mensagens que vão tratar a respeito. Nós vamos encontrar textos na obra O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar textos na obra O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar textos nas revistas espíritas. Inclusive, existe um texto da Revista Espírita muito interessante que trata sobre a pluralidade dos mundos habitados, onde Camille Flammarion vai fazer um trabalho em cima de uma obra que havia sido lançada à época e que ela vinha ao encontro das colocações que o Espiritismo fazia. Um estudioso vai fazer levantamentos de todos os pensamentos a respeito da pluralidade dos mundos habitados, desde a antiguidade até a atualidade, à época, né, e eles vão trazer reflexões a respeito da temática, mas trazendo, de certa forma, o pensamento de grandes homens da história. E todos eles, de certa forma, vão defender a ideia da possibilidade dos mundos serem habitados. E também temos textos em A Gênese, que vai tratar sobre o assunto. Enfim, temos muito material para estudar. Hoje nós vamos trazer aí Livro dos Médios, também nós encontramos, e vamos fazer uso até de um texto que nós encontramos no Livro dos Médios, que trata do assunto. Mas hoje nós vamos trabalhar algumas perguntas, alguns textos, mas aqueles que tiverem interesse, posso estar compartilhando depois uma bibliografia um pouco mais vasta dentro da própria codificação,
me limito unicamente à codificação espírita, pois que é onde eu sinto segurança de estar estudando. Não que as demais obras espíritas, né, não tenham o seu valor, mas eu, pelo menos dentro da codificação, eu me sinto mais seguro quando eu faço os meus estudos e busco um aprofundamento do conhecimento, ok? Então vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai, já disse Jesus há mais de 2000 anos atrás. E o Espiritismo vem jogar um pouco de luz a respeito, tá? Então nós começamos lá em O Livro dos Espíritos, com um capítulo que vai tratar sobre o espaço universal, que vai nos trazer uma única pergunta, que nós vamos trazer uma única pergunta para reflexão. Indaga Allan Kardec aos imortais o seguinte: o espaço universal é infinito ou limitado? Eu fico tentando imaginar, assim, Allan Kardec lançando essas questões, né? Por que ele queria saber? O que motivou ele, à época, lançar uma questão de saber se o universo ele é infinito ou se ele tem um tamanho limitado? Né? O que se passava na mente de Allan Kardec quando ele vai fazer essa indagação? Eu paro para pensar, eu falo, só pode vir da cabeça realmente de um grande cientista, de um grande gênio, porque não, num primeiro momento parece que nós não vemos uma grande importância em uma pergunta como essa. É infinito, né? Que diferença faz se é infinito ou se não é? Mas faz uma grande diferença, né? Ele vai dizer o seguinte, os espíritos: é infinito, suponho limitado. O que haveria para lá dos seus limites? Isso te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, a primeira coisa que os espíritos vão dizer é o seguinte: o universo ele tem que ser infinito. Não há a mínima possibilidade de nós concebermos ele limitado. Vamos tentar imaginar como se o universo fosse uma grande bola, né? Um grande círculo como é o planeta Terra, uma esfera gigantesca. O que sustenta esse universo no local que ele está? O que existe depois deste limite? O que existe depois desse limite é alguma coisa, e essa alguma coisa é o quê? Porque algo tem que estar sustentando esse universo. Então, dentro da nossa compreensão, nós temos que entender que o que existe depois desse grande círculo que seria o universo teria que ser mais espaço. Esse mais espaço nada mais é do que o próprio universo, que se expande ao infinito. Então, nós temos que entender que ele não tem começo, nem meio, nem fim. Entendeu? E que, porque a razão, como o próprio Espírito diz, nos faz entender dessa forma. Não dá para conceber que ele teria um espaço limitado. Porque senão nós teríamos que encontrar a resposta do que existe depois desse espaço. Se ele acaba, quando a gente chegar no limite, o que tem depois de lá? Então os espíritos, eles vão trazer, não só nessa resposta, mas em outros pontos das obras, essa compreensão de que o universo ele tem que ser infinito. E que nós não vamos compreender na sua amplitude, que é o universo, estando aqui no planeta Terra. O que nós queremos dizer com isso? Nós não temos progresso suficiente. Vamos falar do progresso intelectual no primeiro momento, para conseguir compreender essa ideia do infinito, para conseguir compreender o que seria esse universo infinito. O que nós vemos hoje, grandes estudos sendo feitos, que não é nada ainda comprovado, mas estudos aonde eles tentam demonstrar que existe não só um universo, mas diversos universos, que seriam universos paralelos, né? E que esses universos, existe todo um mecanismo que trabalha ao mesmo tempo e funciona. E que existe uma forma de nós sairmos desse universo e entrarmos em um outro universo. E é o que eles estão trabalhando para tentar chegar a uma compreensão. Allan Kardec, juntamente com os espíritos, em determinado momento, eles vão falar dessa sequência, dessa crescente de universos que realmente não tem fim. Essas diversas camadas que coexistem ao mesmo tempo,
e que nós não conseguimos perceber, que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos entender, tá? Mas, como eu falei, são estudos que ainda estão sendo realizados. E o espírito continua. Desculpa, agora Allan Kardec faz uma observação. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até ao infinito. Portanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E o espaço é o que nós chamamos de universo, tá? Nós conversamos sobre essa questão dos fluidos lá quando nós debatemos sobre a matéria, o espírito. Deixamos bem clara essa ideia à época, ok? Daquilo que preenche o espaço, né? Que não existe o vácuo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a pluralidade dos mundos. Allan Kardec vai questionar, olha, já que existe, né, já que o universo ele é infinito, e se esse universo ele é infinito, algo vem preenchendo todo esse espaço, e por que não os planetas? Então, se existem esses planetas, esses globos, resta nos perguntar, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Vamos ver lá o que os espíritos respondem. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então nós começamos a pensar da seguinte forma, imagina só a Terra, o planeta Terra. É um planeta minúsculo. Se nós colocarmos o planeta Terra perto de Júpiter, ele é quase um ponto, né? É um grãozinho de areia próximo de Júpiter. Realmente, assim, a diferença de tamanho é muito grande, né? Seria uma bolinha de gude. E nós nos perguntamos por que somente na Terra teria vida? Quer dizer que Deus criou todas essas estrelas, esses sóis que existem, que nós conseguimos perceber durante a noite, o seu brilho, só para o homem aqui na Terra ficar olhando, analisando? Então nós temos que conceber que Deus ele é mais inteligente do que isso, né, gente? De que Deus não iria criar vida inteligente somente na Terra e o resto ser tudo um vazio, somente um monte de rocha vagando pelo espaço. É óbvio que deve e existe vida em todos os planetas. Deus não criaria nada sem utilidade. Para Deus, toda a criação tem uma utilidade, existe um fim. Tá? E os mundos têm o fim de agrupar vidas, poderíamos dizer assim. Agora, essas vidas são nas mais diversas formas. Aqui na Terra nós encontramos essa vida material que nós bem compreendemos. Mas isso nós vamos ver na questão seguinte, tá? Então, o que nós temos que entender dessa resposta é que nós não podemos ter essa vaidade, né? Carregar conosco esse orgulho de que somente na Terra. E veja que o Espírito ele vai fazer referência a grandes pensadores do passado, e que ainda existem alguns na atualidade, que são seres da ciência, seres muitas vezes da própria filosofia, que acreditavam, seres muito inteligentes, acreditavam que só na Terra teria vida. Mostrando o seguinte, se nós não somos esses seres, esses grandes pensadores da época, somos espíritos mais simples, se eles já não compreendiam o mecanismo para poder realmente trazer determinadas explicações, quem dera a nós mesmos. Mas, enfim, que levemos essa mensagem, a gente tem que deixar o orgulho de lado, essa vaidade de que as coisas são feitas somente para os homens aqui na Terra, tá? Assim como nós carregamos uma vaidade, às vezes um orgulho de que só nós somos merecedores de alguma coisa. É mais ou menos assim, às vezes a gente para e reza para Deus, né? Pai, me ajude a ganhar na loteria. E por que Deus tem que me ajudar a ganhar na loteria? Vamos lá, é a pergunta que eu faço. O que eu tenho melhor do que os outros para poder merecer ganhar na loteria? Então, quando nós pedimos algo a Deus, nós temos que avaliar se nós não estamos deixando extrapolar ali o nosso orgulho, a nossa vaidade de se achar melhor do que os outros para ser merecedores daquilo que nós estamos pedindo.
né? E a mesma coisa com relação a essa questão dos mundos habitados. Temos que tomar muito cuidado para não cair na ideia de que tudo foi feito para nós, os homens que estão aqui na Terra, em um planetinha minúsculozinho, perdido em um universo. Tá? Falamos planetinha não do ponto de vista de que ele é um planeta que não tem valor, mas do ponto de vista de que ele é praticamente um nada perto do universo que existe. Depois nós vamos deixar no final um exemplo para vocês terem uma ideia em uma animação. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. O que nós temos que entender nessa questão das muitas moradas na casa do meu pai é que existem inúmeras constituições físicas diferentes. Nós não precisamos nem sair daqui do nosso sistema solar para demonstrar que realmente cada mundo tem uma constituição diferente. Júpiter, por exemplo, ele tem uma constituição muito menos sólida do que o planeta Terra. O homem não teria condições de pousar em cima, não teria condições de pousar em Júpiter, porque a constituição física não daria condições. Então, assim, cada planeta, cada globo tem uma constituição física diferente. E também, de certa forma, por exemplo, se nós sairmos daqui e vamos para outros planetas, muitas vezes nós não conseguiremos sobreviver porque a matéria que rege, as leis físicas que regem aquele mundo, não nos dá condição de vida. Se nós tem mundos que não têm o oxigênio como nós temos aqui na Terra, então nós não temos condições de habitar esses planetas, tá? Então cada mundo tem uma constituição física diferente. Naturalmente, os habitantes desses mundos também têm que ter uma constituição física diferenciada, não dá para ser a mesma. Porque se fosse a mesma, nós teríamos condições de sair daqui para aqueles mundos e pousar naquele mundo e sobreviver normalmente. E a NASA vem aí, juntos de outros órgãos, tentando descobrir planetas, né, que têm uma condição de vida que possa acolher o ser humano. Né? Nós que estamos aqui na Terra estão indo para Marte para tentar, mas nós já sabemos que a atmosfera de Marte não nos dá essa condição, mas já estão procurando um outro planeta, encontrar um planeta bem distante da Terra, que lá talvez teria condições, muito talvez ainda, porque são estudos bem básicos, bem no seu princípio. Então, o que nós queremos dizer é que tem que ter não só a constituição física do planeta, mas a constituição física daqueles que o habitam também tem que ser diferenciada. Se é que a vida que existe em cima daqueles globos, ou destes globos, é uma vida física como nós compreendemos aqui na Terra. Tá? Ou seja, de repente é morada somente de espíritos. E que nós não temos, que não necessariamente todos os globos são moradas de espíritos reencarnados, né, que têm uma constituição física. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tenham organizações diferentes os seres que o habitam, acabamos de falar e aqui vem reforçar. Sem dúvida, do mesmo modo que os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então é óbvio, cada mundo vai ter espíritos reencarnados ou não, e se reencarnados, a constituição física deste vai ser apropriada àquele planeta. Ele vai fazer essa metáfora dos peixes e do pássaro, porque nós, por exemplo, os homens, não temos condições de viver embaixo da água sem uma tecnologia, tá? Já os peixes têm condições, e também não temos condições de estar voando por aí sem uma tecnologia. Cada um é criado com uma constituição física de acordo com as suas necessidades, ou de acordo com o mundo em que ele vive. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água.
Assim acontece com relação a outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Essa é uma resposta à questão 58 de O Livro dos Espíritos, que eu trouxe para analisar determinadas partes, em que Allan Kardec vai indagar se existem planetas que não dependem do Sol como nós temos aqui. Porque, por exemplo, nós temos planetas aqui que estão extremamente distantes do Sol, que pela nossa lógica material não tem como haver habitantes nesse planeta. Nós poderíamos dizer que os planetas mais distantes são extremamente frios. É impossível vida, né? Se o dia da Terra tivesse, por exemplo, 48 horas, já seria quase que impossível a vida na Terra, pois aquilo que nós plantássemos durante o dia morreria durante a noite no frio, e aquilo que sobrevivesse morreria durante o dia no calor. Então, não daria para o dia ser mais longo do que ele é. Veja que a coisa ela é meio que calculada, muito bem calculada. É a nossa condição terrena. Mas agora que pelo fato de existirem planetas mais distantes não há algum tipo de vida que tenha condições de viver lá, como Allan Kardec vai se utilizar aqui dos peixes novamente, né? Se nós não conhecêssemos o peixe, não soubéssemos da existência deles, nós poderíamos acreditar que haveria vida embaixo da água? O fato de nós não vermos não significa que não existe. Nós já trabalhamos isso daí anteriormente em relação até mesmo aos espíritos. O fato de nós não vermos não significa que eles não existem. Então, para cada mundo, nós vamos encontrar uma constituição física. Existem, por exemplo, determinados mundos que não têm nem o Sol. A própria fonte de calor é o mundo em que eles vivem, é o próprio globo. Uma coisa bem interessante. Tá? Mundos bem distantes da Terra. Tem fonte de calor e de luz própria. Tá? Já vimos, por exemplo, determinados textos dentro das revistas espíritas que os próprios habitantes do planeta, que são espíritos bem evoluídos, seria a própria fonte de luz do planeta em que eles vivem. Olha que coisa interessante. Que já não há uma dependência da criação da luz partindo do planeta, mas que a própria vivência dos habitantes já seria a fonte geradora de luz. Isso foge completamente à nossa concepção. Nós estamos num mundo muito pequenininho, mas são relatos que os espíritos trazem. E que nós gostamos de reforçar que Kardec ele é regido por um bom senso incrível. Porque Allan Kardec sempre vai dizer, nós temos que ficar com os ensinamentos morais que os espíritos trazem a respeito desses mundos. Nós temos que tomar muito cuidado quando o espírito vem e vai trabalhar a respeito da constituição física desses planetas. Pois que não há, no momento, como comprovar, e não é o objeto de estudo da ciência espírita. Estudar essa questão física dos planetas é objeto de estudo das ciências positivas, ou das ciências aqui que nós tanto conhecemos aí na escola da física, química e assim por diante. Então não é o foco de estudo, mas como as ciências ela tem aquilo que nós chamamos de zona de fronteiras, é claro que elas se chocam. A ciência espírita, em algum momento, ela se choca com as questões físicas. Então tem que trazer o mínimo. E os espíritos vão tratar a respeito do assunto. Allan Kardec vai se utilizar da universalidade dos ensinos para captar aquilo que é mais real, aquilo que é mais passível de lógica e bom senso para separar um conteúdo importante. Mas ele vai dizer que uma boa parte desses estudos ele traz para nossa reflexão, mas não é algo comprovado ainda. E que vai deixar para que a ciência, né, que é responsável pelo estudo da própria matéria, estude e comprove. E é o que nós vamos vendo, que as teorias espíritas, ao longo de diversas descobertas que vem fazendo a ciência, elas vão de certa forma se alinhando umas às outras, tá? Não houve nada que foi derrubado ou colocado por terra
pelo menos até o momento. Mas, onde nós queremos chegar? Não é porque é um espírito que veio que falou que ele está com toda a razão. Nós não temos como saber. Tá? Então, essas questões físicas nós vamos esperar, né, a ciência comprovar. Então, nós ficamos com as questões morais que decorrem dessa questão da pluralidade dos mundos habitados. Então, nos disse o Cristo lá que há muitas moradas na casa do meu Pai. Já entendemos aí que existem, né, diversos planetas, enfim, que eles têm constituições físicas diferentes, que podem haver habitantes também de constituição física diferente do que nós encontramos na Terra, ou então determinados planetas que são moradas, né, apenas de espíritos, né, em determinados momentos. Agora nós vamos começar a explicar um pouquinho a questão dessas moradas e para que servem essas moradas. Tá? Nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Nós vamos reencarnar em mundos que vão nos oferecer aquilo que nós precisamos para realizar o nosso progresso. Talvez podemos estar reencarnando em missão, mas também em aprendizado. Para aqueles que já se depararam com esse texto, tem um texto lá na Revista Espírita, onde Kardec vai evocar um espírito chamado Humboldt. Humboldt foi um grande estudioso e quem desvendou, no seu princípio, aquilo que veio a se tornar no futuro a nossa geografia. Mas ele ajudou, ele nos legou, nos deixou, né, um grande conhecimento a respeito dos mares, enfim, a geologia. Ele teve um grande papel, ele teve um papel fundamental nessa questão. Então, era um grande estudioso quando esse espírito esteve reencarnado. E quando ele desencarnou, 7 dias depois, ele desencarnou na época ali de Allan Kardec. Né? Allan Kardec lá escrevendo a doutrina espírita. 7 dias depois da desencarnação dele, Allan Kardec vai chegar e evocá-lo para fazer questões. E Allan Kardec vai fazer questões curiosas que têm a ver com essa questão dos mundos. Né? Allan Kardec vai perguntar, pela lucidez que ele demonstra 7 dias depois da desencarnação, o que não é comum nos espíritos inferiores. Quando nós desencarnamos, às vezes levamos bastante tempo para conseguir ter uma consciência, né, maior a respeito de nós mesmos. Ele vai encontrar esse espírito bastante consciente, né, tranquilo, firme nas respostas. Então ele vai indagar de onde que ele veio, se ele seria do planeta Terra. E ele vai dizer que ele não é, e que ele veio de um mundo muito, mas muito distante da Terra. E o mais engraçado é que Allan Kardec vai começar a fazer questões a respeito deste mundo, né, aonde ele habitava. E ele vai dizer assim que não tinha condições de responder determinadas perguntas, não é bem nessas palavras, mas ele vai dizer assim que não tinha condições de responder determinadas perguntas, porque o planeta dele é tão mais evoluído do que a Terra que não existe nada que se compare à nossa matéria. Ele é matéria, mas é uma coisa assim completamente diferente. E vai dizer assim que a distância evolutiva entre nós e os habitantes do planeta dele é a mesma distância que está os animais para nós. Chega a nos dar uma certa tristeza, né? Que eu falo, nossa, mas precisaria, né, falar assim, né? Nos deixa até desanimado, mas é que realmente ele era um espírito muito evoluído, ele já habitava um planeta muito evoluído. Diante disso, Allan Kardec, lógico, vai indagar ele, mas o que você está fazendo perdido aqui na Terra, então? Não com essa palavra, esse é um tom de brincadeira minha, mas Allan Kardec vai indagar aí, por que você veio aqui para a Terra, né, de um planeta tão distante, tão mais evoluído? Aí ele vai dizer que em um determinado momento, mensageiros de Deus, ele não é um espírito perfeito, então ele não tem um contato direto com Deus ainda. Então ele vai dizer que mensageiros de Deus, que seriam os espíritos perfeitos, vieram e lançaram um convite para alguém que queria vir à Terra em missão, que a missão justamente era fazer aquilo que eu falei no início, né? Ele viria startar aquilo que nós vamos ter num futuro como a geografia,
é, o desvendamento dos mares, tudo aquilo que nós conhecemos na atualidade. Então ele teve um papel preponderante. Então veio oferecer uma missão. E ele queria adquirir conhecimento na área, né? E ele queria oferecer aquilo que ele já tinha. Então ele, além de vir aqui para a Terra em missão, ele queria também buscar progresso. A Terra, naquele momento, ofereceria algo que ajudaria ele também a progredir. Então veja, ele reencarna em missão, mas também aproveitando a oportunidade para o progresso dele. É claro que agora, né, desencarnado, ele retorna para o seu mundo. Ele não era daqui da Terra, ele retorna lá para o mundo dele e continua a vida dele. E é assim que acontece. Jesus, ele não é da Terra. Jesus, ele tem a sua morada. E ele veio à Terra, agora não para aprender alguma coisa, porque Jesus já era perfeito. Veio unicamente em missão. Então nós vamos encontrando essas várias moradas diferentes, com seus graus evolutivos, e que vai dar possibilidade, vai possibilitar vida àqueles espíritos que necessitam de progresso, dar condições para que eles possam progredir. Então nós poderíamos dizer que a Terra, ele é um planeta que nos dá a condição necessária, diante das nossas imperfeições, de progredir naquilo que nós precisamos. Num primeiro momento parece ser triste ouvir isso, né? Fala, nossa, um planeta tão difícil, mas é justamente dessas dificuldades que nós precisamos para conseguir progredir. E já já nós vamos falar um pouquinho mais a esse respeito. Tá? Então existem muitas moradas, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então essas moradas elas são evoluídas de acordo com os espíritos que habitam este plano. Então vamos lá compreender um pouquinho mais essa questão do progresso dos mundos e principalmente o da Terra, que é onde nós vamos focar bastante, tá? Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar sobre um tema que vai falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Não existem moradas somente físicas, mas existem as moradas espirituais, como nós falamos. Ao desencarnarmos, nós vamos viver em um estado paralelo ao da matéria. Existe a vida do espírito, tá? Nós perceberemos a matéria mais grosseira, mas também viveremos em uma matéria muito mais sutil do que a matéria que nós encontramos aqui na Terra, da forma como nós explicamos lá a respeito do espírito e matéria na temática que eu trabalhei por último com vocês. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos ter uma morada do lado de lá. Não é um vazio estranho, tá? Nós temos moradas e nós vamos habitar determinadas localidades não circunscritas, como vai nos dizer Allan Kardec, mas localidades. Nós vamos nos agrupar com outros espíritos que possuem basicamente o mesmo nível de progresso que nós temos. São os nossos iguais. Então nós vamos nos agrupando por afinidade, de acordo com o nosso progresso intelecto-moral. Mas são moradas também. Tá? E lá nós vamos encontrar, dentro dessa morada que nós chamamos de mundo espiritual, algumas camadas diferenciadas. Porque, como nós dissemos, nós vamos ver espíritos que às vezes vão estar desencarnados, mas ainda muito apegados à matéria, colados aqui nesse globo material. Muitos deles ainda achando que estão vivos, caminhando entre os seus familiares, muitas vezes irritados porque não escutam ele, porque ele está extremamente apegado a essa matéria e não conseguiram perceber que morreram e ali estão vivendo como se estivessem ainda, como se fizessem parte deste mundo material. Tá? Outros espíritos têm a compreensão da morte, mas vivem em dificuldades extremas por conta dos erros que cometeram aqui na Terra e se vinculam, às vezes, a almas extremamente perturbadas, né, e que, às vezes, vão cometer atrocidades, assim como cometiam quando estavam encarnados aqui na Terra. Mas são localidades sombrias, densas, e que, particularmente, de tudo que eu estudei, peço a Deus que eu já não seja mais merecedor disso.
Se Deus quiser, eu quero ser merecedor de estar numa localidade um pouco melhor. Mas todas essas localidades que nós estamos falando, tá? Elas ficam aqui bem próximos ao nosso globo terrestre. Tá? São espaços aonde esses espíritos, de acordo com o seu progresso, vão se alocando. E determinadas outras regiões que vão receber espíritos que já estão em condições mais elevadas. Ainda fazem parte do planeta Terra, espíritos inferiores, mas já estão numa condição melhor do que outros. Tá? Nós falamos erraticidade, é justamente, Allan Kardec vai dar esse nome para essa localidade que vai receber os espíritos que desencarnam da Terra, mas que ainda tem a necessidade da reencarnação. Tá? Então eles vão ficar em um estado que ele chama de estado errante. Não deixa de ser um tipo de morada que nós já habitamos e vamos voltar a habitar, porque não é a nossa primeira reencarnação e também não é a primeira vez que, enquanto seres reencarnados, vamos desencarnar, vamos morrer. Tá? Diferentes categorias de mundos habitados. Então nós vamos encontrar lá os mundos primitivos, nós vamos encontrar os mundos de provas e expiação, os mundos de regeneração e os mundos celestes, tá? Que vai ter espíritos habitando de acordo com a sua condição evolutiva. A Terra já foi um mundo primitivo, que nós poderíamos assim dizer no seu tempo dos homens das cavernas, né? Lá era um mundo primitivo, a Terra recebia homens, espíritos assim bem embrutecidos, endurecidos ainda no seu princípio evolutivo. E outras almas que não estão no princípio, mas aquelas almas que vieram juntamente para ajudar no progresso daqueles que aqui estavam. Então a Terra já foi um mundo primitivo, mas saiu deste mundo já há algum tempo e se encontra naquilo que nós entendemos como o mundo de provas e expiação, que nós vamos explicar um pouquinho mais adiante. Tá? E a Terra hoje passando já para um outro momento que seria um mundo regenerado, que é um mundo de transição, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, ok? Então existem essas diversas categorias. A destinação da Terra, causa das misérias humanas. Às vezes nós tentamos ficar entendendo o porquê que existem tantas dificuldades na Terra, por que nós passamos por tantos problemas. Problemas muitas vezes causados pelo ser humano e outros problemas que são causados pela própria natureza e que nós não temos controle sobre isso. Se nós formos avaliar, os problemas causados pelo homem são muito maiores do que os que a própria natureza nos causa. Tá? Se a gente for avaliar, a gente sofre diariamente mais pelos problemas que o homem causa do que pelos problemas que a natureza nos causa. Tá? Pode refletir. Diariamente nós ficamos tristes, nós ficamos chateados por problemas que os homens criam e não por problemas que a própria natureza cria. Mas existem também essas causas, né, das misérias que fazem parte desse contexto do mundo em que nós vivemos. Por exemplo, os grandes temporais, né, as inundações que ocorrem, que não é o homem que vai lá e provoca, os tsunamis, enfim, mas são fenômenos naturais e que acabam trazendo sofrimento e, às vezes, miséria. Tá? O que nós temos que entender é que essas misérias humanas, elas existem porque nós temos necessidades delas. Se nós já fôssemos espíritos evoluídos, nós não teríamos mais necessidades de compreender algo que nós ainda não compreendemos. Jesus, quando veio na Terra, ele trabalhou um único mandamento, que era o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No momento em que nós conseguirmos desenvolver na sua integridade esse primeiro mandamento, nós não teremos mais necessidade de viver as misérias humanas. Com certeza nós seremos convidados a morar ou a estar em um mundo mais evoluído do que a Terra. Se nós não conseguirmos evoluir o suficiente para sair da Terra antes da grande maioria, porque o que eu quero dizer com isso? Cada um tem a sua velocidade de progresso. Nós não progredimos todos ao mesmo tempo. Cada um tem a sua velocidade de progresso. Se eu não consigo evoluir de forma mais rápida, eu vou evoluindo juntamente com os demais, então eu vou evoluindo junto com o planeta a qual eu estou.
Então eu faço parte do planeta Terra. Porque a Terra também vai evoluindo. Ela já saiu de mundo primitivo, é mundo de provas e expiação e vai passar para o mundo de regeneração. O próprio momento já explica tudo, não é? Mundo de provas e expiação. Nós viemos aqui para sofrer provações e para expiarmos os nossos erros. Tá? Então é claro que isso atrai sofrimento, atrai miséria, dificuldades. Mas no momento em que eu me decidir progredir e evoluir, eu tenho condições de ir mais rápido do que a grande maioria. Se eu conseguir ir mais rápido do que a grande maioria, eu serei convidado pela própria lei, pelas próprias leis naturais, a sair deste mundo e ir para um mundo mais feliz do que a Terra. Porque eu já não faço mais parte dessa condição terrena. Quando nós estudamos a Gênese, nós vamos compreender que, por exemplo, quando nós falamos dos exilados de Capela, nós vamos entender que os exilados eram aqueles espíritos que habitavam Capela, espíritos que já detinham um grande progresso intelectual, mas o moral não era suficiente para herdarem Capela, porque Capela, à época, passava de mundo de provas e expiação para regeneração. Então, esses que não acompanharam o progresso da Terra foram retirados de lá e trazidos para a Terra, porque a Terra ainda iria começar no seu princípio e ali eles teriam condições de continuar a sua caminhada enquanto progresso. Se voltando para a Terra eles conseguissem progredir, retornariam novamente para a Capela e continuariam. E assim acontece conosco. Nós nem sabemos se nós somos filhos deste planeta. Nós não conseguimos nem saber se nós somos criados especificamente para o planeta Terra ou se nós já somos viajantes de um outro planeta e que fomos trazidos para cá de acordo com as nossas necessidades de progresso. E também não temos certeza se vamos sair daqui, vamos para um outro mundo ou se vamos permanecer na Terra. Há muitos que estão implorando, eu quero continuar na Terra, porque a Terra está saindo de mundo de provas e expiações e indo para a regeneração, né, que vai ser um mundo um pouco melhor. Veja, ainda existe dor e sofrimento no mundo de regeneração, gente. Porque no mundo de regeneração não significa que somos espíritos felizes ainda, tá? Na sua totalidade. Ainda vai haver muita dor, vai existir o mal ainda, tá? Mas não tanto quanto nós encontramos na atualidade. Ainda é uma caminhada longa. O certo é nós desejarmos habitar planetas melhores. Então nós temos que tentar realizar o nosso progresso para crescermos o suficiente para já irmos para planetas melhores. E eu não posso ficar dependendo da maioria para progredir, porque progredir é uma escolha íntima. Mas continuando. Mundos inferiores e mundos superiores. Nós já falamos um pouco. Então, nós vamos encontrar mundos inferiores em relação à Terra, por exemplo. Nós podemos encontrar mundos que são mais inferiores do que a Terra, que é mundos que ainda estão em estado primitivo, e podemos encontrar mundos superiores à Terra, que segundo o relato de alguns espíritos, Júpiter estaria nessa condição de um mundo muito mais feliz do que a Terra. Já mais feliz do que a Terra, tá? Seria um mundo mais evoluído do que a Terra. Mas tudo isso nós colocamos na mesma condição que Allan Kardec fala. Isso é só relato dos espíritos, nós não temos como ir lá e comprovar isso, né? Então fica ali para a nossa análise. Existe uma lógica em torno do assunto, mas nós ficamos só pela lógica e deixa a coisa aí se comprovando ao longo do tempo. Mundos de expiação e de prova, que aí nós encontramos a Terra. Estamos aqui para ser provados. Enquanto nós não compreendermos determinadas coisas, nós viveremos essas provações e essas expiações. Não sei se acontece na vida de vocês, mas na minha vida é muito frequente as coisas, os problemas, eles se repetirem muito. Eu estou sofrendo aquilo lá e daqui a pouquinho acontece aquilo de novo e aquela situação acontece de novo e eu fico me perguntando, por quê? Eu acho que a melhor pergunta não é por quê, né? Acho que a melhor pergunta é o que Deus espera de mim, o que as leis esperam de mim diante dessa dificuldade que eu estou vivendo de forma repetitiva. No que é que eu tenho que melhorar para não viver mais essa provação ou essa expiação? Se é uma expiação, nós temos que corrigir algo que desajustamos no passado. E
Se é uma provação, nós temos que vencê-la. Talvez não conseguimos vencer. Eu vou citar um exemplo. Se uma pessoa, por exemplo, chega e grita comigo, de repente eu tenho o ímpeto de gritar ou de repente de agredi-la fisicamente. É meio que automático. Gritou comigo e eu faço isso. E isso acontece com muita frequência. Acontece com muita frequência porque são as próprias leis criando condições de me testar. Eu tenho que me perceber agressivo, violento, seja verbal ou realmente físico, e tenho que começar a controlar aquilo. O dia que eu conseguir controlar essa situação, eu não serei mais provado. Eu não viverei mais aquelas situações que me levam a um nível de irritação a ponto de eu agredir a outra pessoa. Então, se eu quero parar de sofrer, eu tenho que progredir. E não tem outra forma. E progredir é uma escolha minha. Não depende de mais ninguém. Eu tenho que escolher e eu tenho que começar a realizar o progresso. Então, de certa forma, o responsável pelas minhas misérias sou eu mesmo. Porque se eu estou vivendo aquilo, isso faz parte de um contexto que eu tenho que viver para progredir. O dia que eu conseguir realizar o progresso, eu não vivo mais. Os mundos regenerados, que é o que nós falamos, a Terra entra, desde quando o Espiritismo iniciou o seu trabalho na Terra, começou-se essa transição. A Terra saindo do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Que haverá menos dor, mas não quer dizer que não vai haver a dor, tá? Que ainda haverá expiação e também haverá aprovação. Não é um mundo feliz como nós imaginamos do espírito perfeito. Tá? Porque às vezes a gente tem ideia de que vai entrar no mundo e fala, nossa senhora, não, o mal ainda existe, mas o bem já está na sua maioria. E determinadas atitudes más não vão existir, mas outras ainda sim. Tá? Mas aí é aquela velha história, né? É a separação do joio e do trigo. Isso está acontecendo aos poucos. Espíritos mais endurecidos estão sendo recambiados para um outro planeta. Né? E aqueles que merecerem a Terra permanecerão na Terra. Né? Eu, no mínimo, quero permanecer na Terra. Que eu consiga progredir o suficiente. Os mundos progridem, a Terra está passando por esse processo de progressão. Saiu de mundo de provas e expiação, entrou para, mundo primitivo para mundo de provas e expiação, e hoje ela já está começando a botar um pezinho lá em mundos regeneradores. E um dia, talvez será um mundo feliz. Certeza absoluta de que a Terra vai ser um mundo onde habitarão espíritos felizes? Não dá para saber. Talvez, de repente, fique somente pelo mundo regenerado e a Terra deixe de existir antes, né, dela dar condições. Nós não sabemos, vai de acordo com a necessidade, vai de acordo com a vontade de Deus, não somos nós que regulamos isso daí. Mas o que nós temos que ter em mente é de que o planeta evolui, assim como evolui a sua população. E quem dita a marcha desse progresso somos nós. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou alguma participação, alguma colocação? A participação de vocês é fundamental até para a compreensão. Olha lá, meu marido, tem uma participação lá, meu marido desencarnou matado, fez 4 anos. Depois disso, eu não consigo ter ninguém. Será que ele não deixa? Olha, não dá para ter essa resposta, né? Não dá para ter essa resposta. E também o que nós poderíamos dizer é que ele também não tem o poder de não deixar. Ele pode, de repente, criar situações, mas as escolhas de ter ou não ter alguém parte de você e do outro, de repente, querer ou não. Ele pode, de repente, criar embaraços no que tange uma questão de obsessão, mas ele não tem poder sobre isso, né, para decidir sobre isso. Mas o que nós podemos dizer sim e não, não temos resposta para isso, né? Isso pode variar ao infinito, pode ser tantas questões, de repente pode ser até as próprias leis, né, agindo, porque de repente há uma necessidade da sua parte vivenciar outras coisas que não de repente o consórcio, né, com a outra pessoa. Porque nós aprendemos tanto nessa vida conjugal como também às vezes numa vida só, né?
ou sem o cônjuge, né? Sem um parceiro. Todas as situações nos trazem experiência. Agora, qual é a experiência que Deus quer que você viva agora? É aquela pergunta que eu lancei, né? O que que Deus espera de mim com isso? O que que eu tenho que aprender com isso? Essa é a avaliação que nós temos que fazer. Tá? Ok, se não há uma outra participação, vamos dar sequência lá, porque já estamos aí finalizando. Agora eu vou trazer um texto, são perguntas lá da obra O Livro dos Médiuns, né, para que a gente faça uma reflexão que vai nos dizer o seguinte: como se pode verificar a exatidão dessas descrições? Allan Kardec está fazendo essa questão para os espíritos porque ele está falando a respeito das descrições dos planetas. Espíritos vêm e falam a respeito dos planetas, né? Dão descrições físicas e assim por diante. Assim como Humboldt trouxe alguma coisa, né? Daquele texto que eu falei anteriormente. E Allan Kardec fala, mas como que nós vamos ter exatidão dessas descrições? Essa é a pergunta dele. Como que eu vou ter certeza dessas descrições? E eles vão responder, a melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Olha a preocupação dos espíritos. A gente não tem que se preocupar com a constituição física desses outros planetas. A ciência está aí estudando, nós vamos aprender sobre isso. Com relação ao espiritismo, o que nós temos que entender é sobre o estado moral dos habitantes desses mundos. Porque entender o estado moral deles e a forma como eles vivem é um convite a nós ao progresso, porque eu também quero sair desse mundo que me traz dor e sofrimento para habitar um mundo melhor. Agora, como eu faço para habitar esse mundo melhor? Se eu quero sair daqui, de repente, e ir para um outro planeta que lá só vivem espíritos felizes, o que que eles fizeram para merecer isso? Eles tiveram uma caminhada, Deus não escolheu eles aleatoriamente para levar para lá. É a cada um segundo as tuas obras. Então eles realizaram algo que fizeram por merecer, ou realizaram o progresso necessário para estarem nesses mundos. Tá? Então é essa preocupação que nós temos que ter. E por curiosidade, ao longo do tempo, nós vamos estudando e vamos também evoluindo intelectualmente em relação às questões físicas. Porque a ciência está, né, dando passos e nós vamos, junto com a ciência, vamos aprendendo com os grandes cientistas. Né? Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto é, entre vós, um ignorante de descrever todos os países da Terra. Vejam só, gente. Nós temos pessoas muito inteligentes na Terra, ou pessoas que passaram pela Terra muito inteligentes, que nos deixaram um manancial de informações importantíssimas. Quantos foram os espíritos que vieram e que auxiliaram no nosso adiantamento intelectual, tecnológico e assim vai. Quando Allan Kardec vai fazer questão para os espíritos, ele vai primeiramente tentar entender qual é o grau de evolução daquele espírito para saber se as respostas que ele vai dar estão condizentes. Então nós temos que, por isso que Allan Kardec vai criar lá a escala espírita, porque quando nós vamos dialogar com os espíritos, nós temos que saber em que grau evolutivo ele se encontra. Tá? Mas eu só trouxe essa questão aqui porque nossa fala hoje ela não é a respeito da mediunidade. Eu trouxe só essa questão porque eu queria falar sobre muitos livros que são escritos e que são tidos como espíritas e que são tidos como verdadeiros. Allan Kardec ele vai demonstrar todo um cuidado que nós temos que ter quando nós dialogamos com os espíritos e trazemos informações aqui para a Terra, entendendo que aquilo é uma verdade absoluta, e não é assim. Por exemplo, vejam só, existe uma obra espírita
que foi escrita. Eu não vou dizer o nome da obra, eu não vou dizer também o autor da obra, porque não nos compete fazer isso, tá? Não queremos aqui criticar ninguém, mas nós estamos trazendo. Existe uma obra que foi difundida pelo movimento espírita e que nós temos feito um trabalho para mostrar que é um equívoco difundir tal obra no meio do movimento espírita, porque não é o objetivo. E Allan Kardec deixou claro, e os espíritos. O espiritismo não está aí para ficar com essas comprovações a respeito de mundos físicos. Essa obra vai tratar sobre a composição física de Marte e sobre os seres que habitam lá. E eles dizem que existe vida em Marte, tal como existe aqui na Terra. Olha, a NASA já está derrubando sonda até mais nem lá. E até agora não conseguiu ver nada, ou pelo menos não nos mostrou. Para pensar se não encontra nada. Aí o que acontece? Vai falar assim, ó, tá aí os espíritas falando uma coisa e eles não têm razão de nada. Começa a colocar o espiritismo em descrédito, porque essas pessoas, essas comunicações vêm com afirmativas. Quando Allan Kardec só traz comunicações nesse sentido para nossa análise e o nosso entendimento, mas não vai nunca afirmar que aquilo é uma verdade. Ele vai dizer que são descrições para nós analisarmos e nos utilizarmos do bom senso para compreender, principalmente as questões morais. E nós pegamos isso como se fosse tudo uma verdade, só porque fulano de tal psicografou e assim por diante. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos lendo. Sempre que nós lermos, nós temos que parar para avaliar, ter um senso crítico para ver se está de acordo, né, com aquilo que Allan Kardec nos trouxe. Irmãos, o nosso tempo já se foi. Eu gostaria só de deixar um vídeo para vocês, porque nós falamos lá no início que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Tá? Eu vou depois colocar o link lá, aqueles que quiserem ver o vídeo comigo, sintam-se à vontade. Nós vamos fazer a oração e no final da oração, depois nós vamos colocar o vídeo. Aqueles que quiserem permanecer e assistir o vídeo comigo, fico agradecido. Aqueles que quiserem ver o vídeo posteriormente, eu passo o link lá depois para vocês verem, ok? Então só vamos fazer uma oração e na sequência vamos ver o vídeo, eu vou narrar algumas questões. Amado Mestre Jesus, Deus querido Pai, diante da complexidade que é este nosso universo, rogamos a Ti que nos dê o bom senso diante de tudo aquilo que estudamos, de tudo aquilo que lemos, e que possamos primar sempre pelas questões morais que o Espiritismo e que Jesus nos trouxe, para podermos realizar o nosso progresso, para podermos nos tornar o verdadeiro homem de bem que Tu espera de nós. Seres que são capazes de, independente de sua dor, praticar o amor, ajudar o próximo, alimentar, curar as feridas, enfim, fazer parte da vida do próximo, auxiliando nos seus momentos de dificuldade. Portanto, querido irmão, é com gratidão que encerramos o estudo de hoje e rogamos para que nos abençoe, agora e sempre, e que assim seja.